prazer, os recebemos hoje para o terceiro e último dia da Semana Internacional de Direito da Moda. Um dia especial e muito esperado, que já de antemão sabemos que deixará saudades em todos nós, que aqui estivemos acompanhando as maravilhosas palestras. Iniciamos hoje com a fala da doutora Marielle Moura e o tema a Digital Influencer e a responsabilidade civil. Olá, primeiramente eu queria agradecer, estou muito feliz e honrada, fiquei muito feliz e honrada quando eu recebi o convite da Dilma para participar dessa primeira Semana Internacional de Direito da Moda, da Comissão de Direito da Moda da UAB de Niterói, e fiquei muito animada, principalmente para falar de experiência Fashion Law digital, para falar de responsabilidade civil do influenciador digital, que é um tema que eu adoro, super atual, e que eu acho que a gente vai ouvir falar muito ainda. Na verdade, eu acho que a gente vai ouvir falar cada vez mais desse assunto, porque faz muito parte da nossa realidade, do cenário de publicidade e de interação social que a gente vive hoje em dia. Já era muito assim, né? Já era uma realidade muito importante já, e acho que se tornou ainda mais depois desse momento de pandemia que a gente está passando. Eu acho que muita gente descobriu a rede social e a internet como ferramenta de trabalho, como instrumento para alcançar um número maior de pessoas, seja de pessoas que determinado influenciador digital queira influenciar para alguma causa, para causas importantes, seja pro empreendedor ou para a empreendedora que consegue levar o seu conceito, a sua marca para o maior número de pessoas, para qualquer tipo de profissional. Eu sou uma delas que decidi transformar o meu perfil, o meu Instagram, num perfil profissional, para falar de direito, para expor o meu trabalho, para falar do que me encanta, que é o mundo Fashion Law, esse ramo do direito que é muito crescente, está ganhando cada vez mais notoriedade, mais importância, as pessoas entendendo o que é o direito da moda. E eu sou um exemplo disso, que no meio da pandemia me encorajei a botar a cara na internet, na rede social, para falar da minha profissão, da minha área de atuação no direito. E assim como todas as interações entre as pessoas, o que vem acontecendo no mundo virtual, né, no ambiente virtual, que é o mundo real acontecendo no ambiente virtual, mas é o mundo real, com todas as regras, normas e direitos do mundo real. Apesar de muita gente achar ainda que internet é terra sem lei, não é. E assim como todas as interações entre as pessoas, refletindo em mudanças, em evolução, né, do comportamento social, do comportamento de determinado nicho da sociedade, de uma comunidade, isso reflete no direito, isso naturalmente reflete no direito. O direito que deve acompanhar a evolução social, que deve responder, né, às transformações, mudanças e evolução de uma sociedade. E é isso que está acontecendo, né, no ambiente virtual com a atividade do influenciador digital. A atividade do influenciador digital já tem sido e cada vez mais é reconhecida como profissão, né? E assim como todo profissional tem direitos, tem deveres, tem responsabilidade e deve atender também ao direito, deve responder ao direito. E é disso que a gente vai falar, da responsabilidade civil do influenciador digital. Eu acho que muito tem se falado sobre isso,
Mas algumas pessoas ainda não acreditam, acham que não, eu só fui lá, fiz um post, eu só fui lá e falei da empresa que me contratou. Só que a partir do momento que você, influenciador digital, né, a partir do momento que o influenciador digital facilita o acesso entre consumidor e empresa, ele tem responsabilidade. Ele poderá ser responsabilizado num eventual processo, né, numa ação judicial, e a gente vai falar mais sobre isso. Pouca gente sabe, poucos influenciadores digitais, inclusive, sabem que existe fiscalização, né, nas publicidades de influenciador digital, assim como em publicidade comum. O CONAR é o órgão responsável por essa fiscalização e o CONAR está super atento e cada vez mais atento às publicidades feitas pelos influenciadores. E o CONAR vem recebendo muitas denúncias dos próprios consumidores, porque o consumidor tem se informado cada vez mais para proteger seus direitos, tem se tornado cada vez mais conhecedor dos seus direitos, e o próprio consumidor tem feito denúncias lá no CONAR de publicidade que viola a defesa do consumidor, que não respeita a relação entre empresa e consumidor e influenciador digital, porque é também uma relação jurídica. E aí, como é que, por exemplo, a empresa pode determinar, pode interferir na conduta dos influenciadores digitais? Mais uma vez, formalização dessas parcerias com contrato feito com um profissional do direito que entende as consequências desse tipo de relação jurídica, que vai instruir, né, tanto a empresa quanto o influenciador digital ao que pode, ao que não pode, que vai determinar em contrato, que vai deixar pré-estabelecido em contrato como vai ser esse tipo de publicidade, os termos dessa parceria, tudo pode ficar pré-determinado em contrato. E é muito importante que se faça isso. Você pode deixar pré-determinado num contrato o pacote de stories, por exemplo, né? A quantidade de stories que o influencer vai fazer por dia ou por semana. Enfim, isso falando, né, de uma proteção, de uma segurança da empresa. A empresa pode colocar até uma cláusula, né, de direito de regresso contra o influenciador, se por um acaso o influenciador der causa a um processo em face dessa empresa. A gente pode falar também de indenização por dano moral de uma empresa que foi exposta pelo influenciador que anunciava essa empresa. Exemplo, né? Tem alguns exemplos por aí de casos em que o influenciador adotou uma postura ou uma conduta que não condizia com o tipo de publicidade que aquela empresa gostaria de fazer, a imagem da empresa, né, o tipo de imagem que aquela empresa gostaria de passar através da publicidade com aquele digital influencer. Um outro caso, por exemplo, o digital influencer anuncia determinado serviço ou empresa como se fosse a melhor do mundo, né? E aí, acabou a parceria, não tem contrato de exclusividade, ele passa a fazer publicidade para uma outra empresa que presta o mesmo serviço e diz coisas que denigre a imagem daquela empresa anterior, né, que ele fazia propaganda. Se ficar, né, claro, se puder comprovar que mesmo que o influenciador não diga de forma expressa o nome da empresa, mas que ele dê a entender, né,
puder comprovar que ele deu a entender, que ele trouxe informações que fazia com que o consumidor, né, com que o seguidor entendesse que ele estava falando da empresa anterior, né, de determinada empresa, e denegriu a imagem dessa empresa, ele poderá ser responsabilizado também por dano moral de pessoa jurídica. O que mais? Forma de pagamento, né? É importantíssimo que seja pré-determinado e que conste em contrato, mesmo que o pagamento seja feito por permuta, né? Muitas parcerias são feitas assim, né? A forma de pagamento é permuta. E apesar de não ter o pagamento em dinheiro, né? Um pagamento pecuniário, é uma forma de pagamento, né? Tem um valor ali. Então é importante que se deixe estipulado em contrato qual será o valor né, correspondente de permuta, né? A permuta vai ser feita no valor X. Outra coisa muito importante, o Código de Defesa do Consumidor veda, expressamente veda a publicidade velada, né? A propaganda velada. E quando o influenciador digital faz uma propaganda, é muito importante que seja sinalizado que se trata de uma propaganda. Isso é obrigatório. Então, é importante que, né, a empresa que vai firmar uma parceria com o influenciador deixe também estabelecido em contrato que o influenciador estará obrigado a sinalizar que se trata de publicidade. Quando aparece lá no Instagram de determinado influencer, publi, né? Ou tem algumas formas de sinalizar. É importante que fique claro que se trata de propaganda, porque senão pode configurar uma propaganda ilegal e essa empresa também pode ser responsabilizada por isso, tanto a empresa quanto o influenciador digital. Temos alguns casos, né? O caso da Gabriela Pugliese, agora na pandemia, né? Ela perdeu alguns contratos de parceria. Tudo pode ficar determinado em contrato, inclusive que a manutenção desse contrato depende, né? Está vinculada aos resultados dessa parceria. E aí a forma de verificação desses resultados, tudo. Quanto mais informação, quanto mais detalhado for o contrato, quanto mais cláusulas tiver determinando, né, as condições dessa parceria, as condições de publicidade, mais segurança se tem. É o contrato de parceria, é o contrato de influenciador digital que confere segurança jurídica para ambas as partes. Vou falar isso aqui 1 milhão de vezes. Na ausência de um contrato, é interessante que se tenha pelo menos a formalização por e-mail, né, da proposta de parceria, com as condições dessa parceria e alguns termos. É muito importante. Quando a gente vê o influenciador digital colocar lá cupom de desconto ou aquele arraste aqui, né, ele tá facilitando o acesso do consumidor no site daquela empresa, né? Ou um link para o Instagram daquela empresa. E quando o influenciador digital facilita, né, esse acesso, essa relação entre a empresa e o consumidor, ele está assumindo a condição de fornecedor. E é por isso que ele responde e responderá juntamente com a empresa, de forma solidária, num eventual processo judicial. Muitos acham que, né, vão alegar, não, mas eu não tenho nada com a empresa, eu não sou responsável pela empresa, pela entrega dos produtos dessa empresa, eu só fiz a minha propaganda, só fui lá e anunciei a empresa. Mas não é bem assim. Quando o influenciador tem um cupom de desconto, por exemplo, ele está vinculado àquela empresa. Principalmente
se aqueles anúncios forem de forma habitual. A gente já tem casos, inclusive, de ações pedindo, de alguns influenciadores digitais pleiteando o reconhecimento de vínculo trabalhista com algumas empresas, né? Procurando comprovar isso com habitualidade. É muito importante que tudo fique determinado em contrato. A formalização de contrato é a forma de se proteger, de proteção de ambos, né? Como eu já disse aqui algumas vezes, proteção de ambos, seja da marca, do influenciador, da empresa, formalização de contrato. A gente sabe que a boa-fé, né, é um dos princípios mais importantes, um dos princípios basilares, não só do direito, como de todas as relações. E quando o influenciador digital assume uma postura de garantidor, né, de um selo de qualidade para determinado produto, né, quando ele apresenta um produto no seu Instagram, falando sobre a qualidade, sobre o resultado, sobre as vantagens, todas as informações daquele produto ou serviço, sobre como aquela empresa é confiável, é responsável, ou como aquele produto tem garantia de qualidade, de resultado, o influenciador digital toma uma postura de garantir a qualidade daquele serviço ou daquele produto, né? E quando a realidade não condiz, né? Quando a empresa anunciada não atende o consumidor exatamente daquela forma, e aí causa algum prejuízo ao consumidor, alguma frustração, né? Um prejuízo econômico, ou algum tipo de dano ao consumidor, entende-se que o influenciador digital está violando a boa-fé do consumidor juntamente com aquela empresa, porque não foi ele que foi lá e chancelou e disse, não, pode fazer o serviço em determinada empresa, pode comprar determinado produto, porque eu estou garantindo que eu usei e é muito bom e garante-se os resultados. É um tema delicado, mas muito importante. Por quê? Não é válida a propaganda pelo influenciador digital? De forma nenhuma, é super válido, né? É um novo modelo de publicidade, é um novo instrumento de publicidade. O influenciador digital é um novo agente social da publicidade. Só que esse tipo de publicidade precisa ser feito de forma responsável, né? De forma respeitosa ao consumidor, atendendo a todos os princípios que são importantes, que são caros ao direito do consumidor, né? Ao direito de proteção ao consumidor. O influenciador digital, ao transmitir a sua mensagem aos seus seguidores, ele precisa estar ciente de que ele deve, né, a sua relação com os seus seguidores precisa e deve respeitar o princípio da boa-fé, o dever de informação, né? Ele tem que estar atento e ciente de quais são os seus deveres, qual é a sua responsabilidade ao indicar determinado produto ou serviço para os seus seguidores, né? Ele tem dever de informação, dever de lealdade, são deveres que estão todos previstos lá no Código de Defesa do Consumidor, né? Então, tem regras de publicidade que precisam ser respeitadas, tem normas de proteção do consumidor que precisam ser respeitadas. Então, o digital influencer precisa se informar e estar ciente dos seus deveres, da sua responsabilidade mediante os seus seguidores. Não basta simplesmente ligar a câmera do celular, ir lá indicar, falar do produto, do serviço, anunciar uma empresa, receber seus recebidos. Receber os recebidos foi ótimo, né? Mas, enfim, não para por aí, né? Gera uma relação entre o seguidor e o consumidor,
E essa relação é tutelada pelo direito, é protegida pelo direito, né? Assim como todas as relações jurídicas e sociais. Todos os sujeitos dessa relação criada entre empresa, consumidor e digital influencer têm a sua devida importância na evolução desse tipo de publicidade, na evolução do trabalho do digital influencer, né? O influenciador digital é um agente de extrema importância. Eu acredito, ouso dizer que acho que ele desempenha a função mais importante hoje em dia do consumo online, né? É um importante intermediador aí das relações de consumo online hoje em dia. Ele influencia os seus seguidores em opiniões, né? Porque a gente gosta de ver uma pessoa que você admira falar, indicar o produto, já usei, e aí você admira, né? Como mulher, às vezes a gente vê a outra indicar um produto de beleza que deu resultado, e aí a gente vai lá e compra, quer experimentar, quer ver se funciona mesmo. As empresas, né, têm a sua devida importância, né, no estímulo em cada vez mais valorizar a formalização dessas parcerias por meio de contrato, dar a devida importância a isso, porque é o que vai dar segurança jurídica pro seu negócio e pros seus consumidores. E o consumidor é um importantíssimo protagonista no combate às propagandas ilícitas, porque é o consumidor que vai verificar em determinada postagem, em determinada propaganda, não, essa propaganda está irregular. Então, o órgão responsável, né, é o CONAR, e eu vou lá e vou denunciar para que seja averiguado e que as condições sejam estabelecidas da forma correta. Muito recentemente a gente teve a notícia de um importante julgado do Juizado Especial Cível da comarca de Barra Mansa, comarca vizinha aqui, minha. Na verdade, a cidade onde eu morava antes de vir morar em Resende, e fiquei muito orgulhosa de ver um julgado tão moderno que, de fato, atende às transformações sociais e reflete a adequação do direito, né, o direito acompanhando essas transformações sociais. E envolveu uma influenciadora digital. A influenciadora foi condenada a restituir uma seguidora sua que efetuou a compra de um celular anunciado no Instagram dessa digital influencer. E a seguidora ingressou com uma ação por conta de um golpe sofrido, né, quando identificou que se tratava de um golpe, porque ela nunca recebeu o aparelho, nunca recebeu o produto que ela comprou, o produto que foi anunciado por essa digital influencer. E essa digital influencer foi condenada a indenizar sua seguidora, né, a restituir os danos suportados por essa seguidora. A sua defesa alegou culpa exclusiva da vítima, da consumidora, o que a gente sabe que não procede, porque o influenciador digital pode responder solidariamente com a empresa ou com a marca num eventual processo judicial, que foi o que aconteceu nesse caso. E a responsabilidade do influenciador digital, a responsabilidade civil do influenciador digital é objetiva, ou seja, independe de ter agido com culpa ou não. E não cabe, né, esse juízo de verificação de culpa, porque independe da influenciadora ter agido com culpa. Isso porque o influenciador, quando ele facilita o acesso do seu seguidor a determinada loja, a determinada empresa, ele assume a condição de fornecedor também, da mesma forma que aquela empresa. E o CDC é muito claro quanto à responsabilidade de fornecedor. Foi com base nesse entendimento que o juizado de Barra Mansa condenou essa influenciadora digital
a indenizar a sua seguidora pelos danos suportados. E por isso a gente bate tanto nessa tecla que é muito importante a formalização desses contratos de parceria entre, né, empresas e influenciadores digitais, porque é o que confere segurança jurídica a ambas as partes, tanto para a empresa quanto para o influenciador digital. E isso passa credibilidade também para o consumidor, para o seguidor que está acompanhando. Isso é super importante. Essa seguidora, por exemplo, que ingressou com ação no Juizado Especial Civil de Barra Mansa, é um importantíssimo sujeito dessa evolução do direito, né? Porque ela ingressou com ação em busca dos seus direitos, devidamente instruída por seu advogado, de que ela tinha sim o direito e poderia responsabilizar a digital influencer. E com essa decisão, a partir dessa decisão, poderão vir muitos outros julgados com base no mesmo entendimento. É importante deixar bem claro que não se trata de desencorajar os influenciadores digitais, de passar aqui que eles serão, né, responsabilizados em todo tipo de processo. Não é isso. É só uma questão de buscar adequação, né, de tornar essa atividade uma atividade que a gente sabe que é cada vez mais crescente, que tem tomado uma importância muito grande no cenário atual, na internet e na forma, no tipo de publicidade. Isso precisa ser feito de forma responsável. O influenciador, ele pode e deve influenciar de forma positiva na vida das pessoas, de forma responsável. A gente tem visto muitas publicidades, muitos influenciadores digitais e influenciadoras digitais fazendo publicidade, indicando procedimento estético, indicando intervenção cirúrgica até. E isso é tão perigoso, é de uma irresponsabilidade, porque muitas das vezes passa-se isso pro seguidor como se uma intervenção cirúrgica fosse algo muito simples. E uma intervenção cirúrgica tem riscos, tem consequências, né? Isso precisa ficar muito claro pro consumidor de determinado serviço, pro paciente, né, que vai passar por uma intervenção cirúrgica. E isso, só quem pode passar com clareza esse tipo de informação é o profissional de saúde. Tem que ter muito cuidado com isso. Mas a gente tem belos exemplos de influenciadores digitais que atuam na internet e que influenciam de forma positiva na vida das pessoas, que falam sobre sustentabilidade, que falam sobre vida saudável, e isso é muito bacana, é muito importante, porque de fato as pessoas gostam de seguir, de acompanhar, de copiar essas pessoas que elas veem na internet e que admiram aquele estilo de vida, ou a conduta da pessoa na internet e na vida real. Isso é muito válido. A questão é que precisa ser feito de forma responsável, de forma correta, né? E respeitando o direito de quem está assistindo, o direito da empresa que te contratou para anunciar o seu serviço, o seu produto, enfim. Um belo exemplo de influenciadora digital que tem feito um discurso muito bacana na internet e que tem causado essa influência positiva na vida de muitas pessoas é a Jane Fonda, que é uma atriz e ativista, né, que é muito ativa nas causas a favor do ambientalismo e de sustentabilidade, tem um discurso muito bacana e ela já é reconhecida pelos chamados que ela faz da atenção urgente e necessária para a crise ambiental que a gente vive, que o mundo todo vive, né? Quem quiser depois procurar saber um pouco mais e acompanhá-la, é um exemplo muito bacana de influência positiva na vida das pessoas. Eu até estava vendo uma notícia sobre ela na internet,
uma reportagem que ela falava que decidiu não comprar mais roupa, né? Porque ela, né, falando de consumo sustentável, e ela entendeu que o que ela tem já é suficiente. E que ao mesmo tempo ela também não ia dispor das coisas que ela já tinha, itens de luxo, coisas que ela atualmente acha que não faz mais sentido para ela, que ela não vê mais necessidade de se ter um item, determinado item de luxo, mas que como ela já tinha, ela já comprou, é um item durável, né, de boa qualidade, que também ela não ia se dispor desses itens, porque ela tinha uma preocupação de como o descarte dessas peças, né, de qual seria o impacto do descarte dessas peças no meio ambiente. Então, já que ela já tem, ela ia usufruir daqueles itens da melhor forma, de forma mais consciente possível. E eu achei isso muito bacana, me chamou bastante atenção, porque quando eu comecei a ler bastante sobre consumo consciente, eu comecei a me questionar, assim, questionar algumas coisas que eu já tinha e falava, poxa, mas será que eu preciso me dispor dessas coisas, né? Não manter essas coisas no meu guarda-roupa, por exemplo. E ela me influenciou, porque eu falei, faz todo sentido, é verdade. Se eu já comprei, se as coisas já estão aqui e eu as consumo de forma durável, por que eu vou dispor, né? Porque eu vou estar lançando isso para o meu ambiente da mesma forma. Então, me influenciou e com certeza influencia milhares de outras pessoas, que ela é super conhecida. Eu até indico ler um pouco mais sobre ela, procurar saber um pouco mais sobre ela, porque é muito bacana. E ela fala de outras coisas também. E a questão é essa, a questão não é desencorajar a atividade do influenciador digital, até porque é uma realidade, tem ganhado cada vez mais reconhecimento, notoriedade, é um trabalho super bacana, sobretudo agora nessa pandemia, né? A gente viu que muita gente migrou para a internet, descobriu a internet como uma ferramenta de mostrar seu trabalho. Então, até mesmo pessoas comuns exercem algum tipo de influência na internet. A questão aqui é que, a partir do momento que você fizer, né, disso a sua profissão, o influenciador digital já está sendo reconhecido como um profissional, e como toda profissão deve cumprir, né, normas de direito, e tem direitos e obrigações e deveres como toda outra relação jurídica. E é só a questão de procurar fazer isso de forma mais responsável possível e seguindo o que o direito determina pra gente, no sentido de publicidade, né, de responsabilização. E é por isso que a gente está tratando com tanta atenção a responsabilidade civil do influenciador digital. Portanto, os influenciadores digitais devem respeitar não somente as normas do mercado publicitário em geral, né, as normas éticas de publicidade legal, precisa estar atento aos direitos protetivos do consumidor também. A relação entre influenciador digital e consumidores precisa ser pautada nos princípios, né, os princípios basilares do direito do consumidor, direito de proteção ao consumidor, que são a confiança, a transparência, a boa-fé, o dever de informação clara, porque ele pode sim ser responsabilizado civilmente e de forma objetiva, ressalto.
E é importante que se conscientize e que se adeque e faça desse tipo de publicidade algo responsável, porque beneficia a todos. É interessante para todo o mercado digital, para todo o mercado online, né? Seja para produtos ou serviços. E eu acho que é uma realidade que já era antes da pandemia e pós-pandemia cada vez mais, porque muitas coisas que aconteciam só fisicamente, né? Essa semana é um exemplo disso. Talvez eu nem estivesse aqui se não fosse acontecer em ambiente virtual. Eu acho que nos possibilitou, nos abriu oportunidade de realizar coisas no ambiente virtual, que eu acho que isso vai continuar. Isso não vai parar depois que a gente estiver livre dessa pandemia, se Deus quiser. Eu acho que isso vai continuar e cada vez mais o mercado online tem cada vez mais importância. A gente sabe que as compras pela internet aumentaram muito nesse período, né? Muitas pessoas que tinham medo de comprar, algum receio, ou que não tinham hábito, preferia ir até a loja, e descobriram a compra pela internet. E sendo o influenciador digital um importantíssimo agente desse tipo de publicidade, cada vez mais também será importante e frisado essa relação, e essa relação deve ser pautada no respeito às normas, aos direitos de proteção a quem consome esse tipo de publicidade, até para que isso se mantenha. Bom, eu acho que é isso. Vou me colocar aqui à disposição para tirar dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem sanar, pode me chamar lá no direct, no Instagram, que a gente conversa e tira as dúvidas de vocês. Foi um prazer, uma honra participar dessa primeira semana internacional de Direito da Moda da OAB de Niterói. Obrigada, Dilma, pelo convite, pela parceria. Dilma é uma querida que me recebeu muito bem. E é isso. Qualquer dúvida, me chama lá no meu Instagram que a gente bate papo. Prosseguimos com a Andréia Pirillo e o tema Storytelling com suporte ao varejo de moda. Olá a todos! Bem-vindos a mais uma conferência da primeira Semana Internacional de Direito de Moda. E o meu nome é Andréia Pirillo e hoje nós vamos falar sobre storytelling. Mas, afinal, o que é storytelling? O termo storytelling acabou sendo muito conhecido e também muito divulgado, principalmente entre os profissionais de marketing nos últimos anos. Porém, storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias. Aliás, nós, seres humanos, desde os primórdios da humanidade, já contamos histórias. Se você parar para pensar e lembrar de uma imagem, por exemplo, do Homem das Cavernas, em volta de uma fogueira, de certo modo eles se comunicavam. E aquelas inscrições que eles desenhavam nas paredes com histórias, animais, o que era aquilo? Storytelling. E se você puxar uma lembrança, por exemplo, da sua infância, será que alguém já contou histórias para você antes de você dormir? Ou seja, contar histórias faz parte de nós, seres humanos, e sempre fez. Então, nós como seres humanos somos habituados durante toda a nossa vida a contar e a ouvir histórias. E a ferramenta de storytelling utiliza exatamente isso, o nosso gosto por histórias.
Assim, eu descreveria o storytelling como a arte de contar histórias e tocar o coração das pessoas, nada mais do que isso. A ferramenta de storytelling, na verdade, pode ser usada em qualquer segmento da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Mas como vou usá-lo no varejo de moda? Entendendo o seu cliente e contando histórias que toquem o coração do seu cliente. Por quê? Porque a partir do momento que você emociona, que você entende e que você toca o coração das pessoas, você transforma os seus clientes e os seus colaboradores também em fãs da sua marca, da sua loja, do seu negócio. A oferta hoje de produtos e serviços é muito grande. A concorrência tá aí pra gente ver e com produtos de excelente qualidade e muitas vezes brigando por preço. O storytelling te ajuda a agregar valor. Mas como eu posso atingir o coração do meu cliente? Entendendo o seu cliente. O primeiro passo para um bom storytelling é sondar o seu cliente e entender as suas necessidades, os seus anseios, os seus desejos. É de extrema importância que você conheça o seu cliente, conhecendo o seu mercado, conhecendo a sua concorrência e conhecendo o seu cliente diretamente, através de perguntas, através de questionários, e lá dentro da sua loja, dentro do seu ponto de venda, com a sua equipe, entendendo o seu cliente através de estratégias. E a gente vai conhecer o cliente como? Perguntando. A sua equipe, quando está ali de frente com o cliente, precisa fazer uma boa sondagem, fazer perguntas abertas que investiguem as necessidades do seu cliente. A sua plataforma precisa entender as necessidades do seu cliente, como está a sua comunicação com o cliente. Para você saber quem é o seu cliente, o primeiro passo, eu repito, está numa boa sondagem. E é de extrema importância que você escute o seu cliente, para a partir daí começar a entender as necessidades dele e oferecer realmente o que o seu cliente deseja. E a partir daí você consegue contar uma história mais assertiva, porque você já conhece as necessidades e os anseios do seu interlocutor. E conhecendo o seu público, você começa a conseguir trabalhar o storytelling de forma efetiva. Vamos começar pela sua marca? Que história a sua marca está passando para o seu cliente? Você já parou para pensar isso? Não apenas o seu produto, mas a cara do seu negócio, sendo ele digital ou sendo físico, que história ele conta, a sua vitrine conta para o seu público? Essa é a primeira liçãozinha que eu deixo para vocês responderem. Respondeu? E agora me conta, e a história da sua marca? O que a sua marca passa para o seu cliente? O que a sua marca passa para a sua equipe? E principalmente, o que a sua marca faz aquele pessoal que está lá na linha de frente ter vontade de vender a sua marca todos os dias? O que faz eles vestirem a camisa e venderem a sua marca e falarem: eu sou a Maria da sua loja? Conta pra mim. Escreve aí nos comentários. Porque se você tem um ponto de venda de varejo, é a sua equipe que está lá todos os dias representando você e a sua marca. O primeiro impacto é aquela pessoa que vai atender o seu cliente diretamente. E você já ouviu falar de que a primeira impressão é a que fica?
E é verdade, a primeira impressão é a que fica e é ela que conta a história da sua marca. Então, a sua equipe precisa realmente se apaixonar pela história da sua marca. E o storytelling começa dentro da sua empresa, fazendo a sua equipe se apaixonar por aquela marca, por aquele produto, e aí sim contar com muito mais emoção para o seu cliente sobre o seu produto. Por quê? Porque a sua vendedora, o seu vendedor, a sua gerente é fã da sua marca. Ela usa, ela gosta e ela realmente acredita e veste literalmente a camisa. E como eu faço ela vestir a camisa? Com treinamento, contando histórias da sua marca e treinando. Por quê? Porque hoje o meu cliente, ele não se contenta mais só com custo-benefício. Ele não se contenta mais só com uma vitrine bonita ou um produto de qualidade. O meu cliente, o seu cliente, ele quer ser realmente fã, quer entender o valor da sua marca e a sua marca realmente tem que exprimir o desejo de compra nessa pessoa. Isso não quer dizer que o cliente não olha mais preço. Sim, principalmente em períodos de crise, o cliente olha sim preço, mas ele também pesa na balança outras questões, como atendimento, simpatia, localização, carisma e se identificar com a marca. E aí que a gente entra com o storytelling, contando histórias e tocando o coração desse cliente. Vamos aprender agora como? Em primeiro lugar, a história que você vai contar tem que ter realmente a personalidade da sua marca. Segundo, a história tem que ser verdadeira. Não adianta contar mentira, porque isso é completamente ultrapassado. O cliente sabe o que é mentira. Hoje, transparência também faz parte do bom relacionamento com clientes fiéis. E eu só chamo de cliente aquela pessoa que já criou um vínculo com a sua empresa, que já faz parte, já retornou e que conhece a vendedora, que a vendedora conhece ela pelo nome e sabe do que ela realmente gosta. Então, vamos colocar bem importante essa palavra, vínculo. Por quê? Porque hoje no varejo o que a gente precisa é isso, criar vínculos para tornar os nossos clientes fãs da nossa marca. O objetivo de contar histórias é realmente esse, criar vínculos. Eu vou dar um exemplo. Uma cliente, por exemplo, chega na sua loja e conta para sua gerente: olha, eu vou fazer uma viagem de navio nesse final do mês e eu gostaria de alguma roupa ou algum acessório para essa viagem. Peraí, para tudo e presta atenção. A gente tem que aprender a ler as entrelinhas, né? E ler as entrelinhas é prestar muita atenção, escutar essa cliente e entender o que realmente ela queria. Para começar, se a cliente chegou na loja contando que vai fazer uma viagem de navio, é porque é um momento importante para ela. Ela quer que você escute. Ela quer contar mais sobre a viagem de navio. Sonde, pergunte quando vai ser. Mostre interesse. Dica à parte, técnica de venda. Pegue a sua agenda, pergunta no meio da história a data da viagem. Por quê? Porque depois você vai perguntar como foi a viagem. Pede uma foto. Se for o caso, pergunta se ela pode marcar a loja na postagem. E se ela marcar na postagem, melhor ainda. Porque pensa, tem melhor propaganda gratuita para você do que a sua cliente te marcando nas redes sociais? A sua cliente contando a história dela e contando um pouco da sua marca, isso é storytelling. Se a sua cliente vai fazer uma viagem que
que é uma viagem, que é uma realização para ela, de repente até de um sonho, ela tá muito feliz, ela não precisa de um look para aquela viagem, ela precisa de uma solução. Ela precisa que você, citando exemplos, contando histórias, que podem ser uma história sua, pode ser uma história de uma outra pessoa, que tenha um fundamento real. Mostre que com alguns artigos, alguns acessórios, de repente um chapéu, um lenço, aquele vestido que é o lançamento, mais uma pulseira, ela pode criar vários looks e entender que aquela pode ser a solução dela. Olha a importância de escutar a sua cliente. O cliente também conta histórias pra gente. E olha quanto é importante você criar essa relação de afinidade e de confiança. Eu sempre digo que quando a gente fala de storytelling, de contar histórias, a gente está falando sobre emoção. E no relacionamento de venda, criar empatia com o nosso cliente é de extrema importância. Por isso, eu tenho certeza que essa ferramenta, bem usada, bem empregada pela sua equipe, auxiliará muito a criar empatia entre a sua equipe, entre a sua vendedora ou a sua gerente e o seu cliente. Mas eu lembro a vocês que os nossos clientes são muito inteligentes. E quando a gente fala de contar uma história, usando argumentos, usando as necessidades do nosso cliente, eu quero ressaltar que essas histórias precisam ser verdadeiras. Por quê? Porque a verdade, ela soa natural. E uma mentira ou uma história forçada ou falsa, ela é realmente desagradável. E aí tem o efeito contrário. Uma forma de você contar uma história verdadeira, por exemplo, é contar para sua equipe como começou a marca. Por quê? Porque elas vão multiplicar essa história. E de repente, se você começou nesse mundo da moda, desenhando no fundo do seu quarto, ou costurando num pequeno cômodo, ou fazendo pequenas criações para sua boneca, conte para sua equipe. Conte também os seus grandes desafios. Por quê? Porque toda a história não é sempre só flores. As pessoas vão se identificar também com as dificuldades. E aí a gente fala um pouquinho sobre a jornada do herói. Eu vou fazer um pequeno resumo. Obviamente, não dá para eu falar tudo sobre storytelling nesse pequeno vídeo, mas eu quero contar um pouquinho para vocês de uma forma que possa ajudar a desenvolver os primeiros passos nesse mundo tão maravilhoso que é essa ferramenta extraordinária do storytelling. Quando nós falamos em contar histórias, começamos falando sobre um herói. E um grande exemplo é Indiana Jones, um dos grandes heróis da minha adolescência, que era um professor e arqueólogo, e viveu grandes aventuras em busca da Arca da Aliança. Se você não conhece o filme de Indiana Jones, o primeiro filme, Indiana Jones, que era o professor universitário e arqueólogo, ele recebe uma missão. E nessa missão ele enfrenta nazistas, ele enfrenta soldados, ele enfrenta animais selvagens, ele enfrenta cobras, que era o seu maior medo. Tudo isso para encontrar a Arca da Aliança. Por quê? Porque os nazistas estavam atrás dessa arca para conseguir falar diretamente com Deus. Então, segundo os estudos que eles haviam encontrado na Bíblia, eles conseguiriam falar direto com Deus. Então ele passa por uma série de desafios, ele tem um mentor e, ao final, ele volta sem a arca. Não vou contar a história do filme toda, mas ele volta com o coração cheio de conhecimento. O Indiana Jones é o próprio papel do herói. Por que eu estou citando o papel do herói quando a gente fala de storytelling para vendas? Por quê? Porque storytelling tem tudo a ver com a jornada do herói. Um escritor chamado Joseph Campbell fez diversos estudos
referentes à jornada do herói. E ele, inclusive, teve inspirações de outras pessoas, como, por exemplo, Freud e Jung. E ele chegou à conclusão de que nós, seres humanos, precisamos de heróis para nos inspirar. E se nós precisamos de heróis para nos inspirar, olha a importância do seu trabalho como líder inspirador e olha a importância da sua equipe de vendas para inspirar o seu cliente. Assim, você como líder também é um herói. A jornada do herói começa com a partida ou a iniciação, ou seja, a hora que você vai para a sua missão. E ela passa por todos os desafios, todos os perigos, até o seu retorno. Cada uma dessas fases, elas fazem parte do dia a dia de cada um de nós. Vamos falar da mulher que vai viajar? Todos os desafios que ela vai enfrentar nessa viagem em relação ao que ela vai usar, que eventos vão ter dentro daquele navio, vai ter um jantar, eu vou precisar ir para a piscina, como eu vou conseguir me arrumar com uma mala funcional? É um desafio. Entenda o comparativo da jornada do herói com o dia a dia seu ou da sua cliente. O herói pode ser uma pessoa de uma história, pode ser uma amiga, pode ser uma influencer ou até atriz da novela. A vilã, a mocinha, a protagonista, por quê? Porque a sua cliente, muitas vezes, ela quer se inspirar em alguém. Hoje, as influencers, as blogueiras, elas estão aí para mostrar pra gente o quanto a heroína, no caso, influencia a nossa vida e o nosso cotidiano e o nosso desejo de consumo. Aqui na Itália, por exemplo, nós temos um grande exemplo, a Chiara Ferragni, que é um sucesso mundial, que dita a moda e que as mulheres gostam de se inspirar. A atriz da novela das 8 pode ser a inspiração. Por quê? Porque muitas vezes a sua cliente quer se parecer com ela, poderosa, inteligente, uma mulher de sucesso. Qual é o verdadeiro segredo de você entender a necessidade da sua cliente e vender para ela? Não importa quem seja a pessoa de inspiração, importa que nós estamos sempre buscando nos espelhar em outras pessoas e as histórias podem nos ajudar a isso. Não importa se seja uma atriz, uma blogueira ou a sua própria vendedora que está usando um look bacana da sua loja, um acessório interessante e inspira a sua cliente. O importante é sempre contar histórias, criar empatia com o seu público e contar sempre a verdade. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Um grande abraço a todos. Finalizando a Semana Internacional Direito da Moda, um dos temas bastante comentado será apresentado pela doutora Dilma Rezende, a Semana de Moda em Paris 2020, versão híbrida. Mundialmente famosas, voltamos as nossas atenções para as 4 Fashion Weeks mais esperadas de cada ano. São elas, Nova York, Londres, Milão e Paris. Este ano, elas foram grave e severamente afetadas e impactadas pela pandemia do coronavírus. Desde o início, a indústria da moda sofreu abalos. Por quê? Porque o isolamento social modificou a dinâmica dos desfiles presenciais. Eles deixaram de acontecer. E as marcas passaram a fazer as suas apresentações, na maioria, de forma virtual, através de plataformas. Óbvio que isso é ótimo, que os consumidores e os compradores e os influencers continuam tendo acesso, mas nada substitui aquele burburinho e aquela
aquela agitação de um desfile presencial, onde os convidados são esperados, são aguardados e as suas marcas preparam então os seus shows. Passados meses, já caminhamos para o 8º mês, apenas com uma expectativa de vacina, ainda não temos uma vacina oficial, ainda não temos uma medicação que realmente resolva. Os organizadores das grandes Fashion Weeks continuam a buscar soluções e prover adaptações. Como eu já falei, o impacto na indústria da moda é enorme, é imenso. E até porque estes grandes eventos são o termômetro da indústria e como vai funcionar e como vai se comportar o mercado consumidor de cada estação. Faço aqui um parênteses para falar de um problema que está ocorrendo no Brasil com relação à indústria têxtil, que enfrenta a escassez de matéria-prima devido à pandemia. Só lembrando que a pandemia, como o próprio nome já diz, é de ordem mundial e não é um problema que afeta só o Brasil. Eu digo isso porque já ouvi várias coisas e várias pessoas se posicionando dessa maneira. Mas não podemos esquecer de trazer a discussão até em outro momento, porque não está previsto aqui, essa fala da mão de obra, da matéria-prima e também da mão de obra que foi afetada por conta da pandemia. É um problema que nós já estamos vivendo, as marcas brasileiras já estão enfrentando. Voltando ao nosso tema, que são as semanas de moda, o que temos com relação às semanas de modas, agora híbridas, é que algumas marcas optaram por desfilar, outras marcas optaram por não desfilar e algumas optaram por fazer uma versão híbrida, ou seja, um desfile pequeno, um desfile maior online, sendo que os desfiles menores e presenciais, dentro de todas as normas de segurança possíveis e impossíveis, para até 50 pessoas em média. Por se apresentarem de forma híbrida, em Londres, por exemplo, o que ocorreu? As vagas e os convites para assistir o desfile que ocorreram de forma presencial e que poderiam ter até 50 pessoas, ficaram disputadíssimas. E óbvio que foram priorizados os compradores e alguns influencers e, lógico, como eu já falei, com rígidos protocolos de segurança. Fechando o ciclo das semanas de moda, que é Milão, que é Nova York, depois Londres, depois Milão e fecha com Paris. Então a Paris Fashion Week fecha esse ciclo e, obviamente, seguiu a mesma linha de ação, ou seja, híbrida. Algumas marcas mostraram suas coleções online, outras de forma presencial para aquele número restrito de pessoas, obedecendo também normas rígidas de segurança, de controle de segurança e números de convidados reduzidíssimos. E também a França exigiu que os desfiles fossem feitos em lugares mais abertos e mais espaçosos para favorecer a circulação de ar. Dito isso, o que parece ser um assunto trivial e banal, e não é, porque nós aqui estamos meditando sobre o impacto que isso causa na indústria da moda. Todos sabem, e nós acreditamos que somente mais tarde é que se conseguirá medir o que realmente esse impacto causou e o que essa nova modalidade de apresentação das semanas de moda pôde auferir com relação às marcas. É uma indústria extremamente grandiosa, por isso aqui estamos falando daqueles eventos, daqueles episódios que movimentam essa indústria. Essa indústria, ela ela estima em torno de 2,5 trilhões e ela emprega 430 milhões de pessoas em todo o mundo. Então nós não estamos falando de qualquer empresa, de qualquer indústria, de qualquer mercado, nós estamos falando do segundo maior mercado
do mundo. E, óbvio, que não poderia ser diferente, esse impacto vai afetar muitas marcas, não só as grandes, mas especialmente as menores. E quando a gente traz esse tema para um evento dessa natureza, nós estamos querendo colocar na mesa a discussão de soluções. Hoje eu estou apresentando o tema, mas fica aberto para as discussões, e é assim que as soluções se apresentam. Na França, essa indústria é tão poderosa, e eu estou aqui falando especialmente da semana da Paris Fashion Week, que fecha a 4ª semana de moda, né, com relação à apresentação de coleções novas. Lá na França, essa indústria da moda, ela é tão poderosa que ela é maior que o setor automobilístico e aviação juntos, segundo os dados do Instituto Francês de Moda. Então, nós não estamos aqui falando de qualquer coisa. Dando prosseguimento a essa reflexão, o que se comenta é que a pandemia, uma vez que isolou as pessoas em casa, tirou da pessoa aquela afetividade, aquele ânimos afetivos, porque para você comprar, você tem que estar inspirado. O consumo da moda é ligado ao afetivo. E o fato é que todos estão pautando pela criatividade e usando a imaginação para trazer soluções e para apresentar coisas novas, de modo que o consumidor não suma. Claro, tivemos um aumento considerável e extremamente expressivo no e-commerce. Mas aqui eu não estou falando de marcas isoladas, de marcas menores, nós estamos falando da grande indústria da moda. E estamos refletindo sobre o fato de não ter as semanas de moda, as Fashion Weeks presenciais, como isso impactou, está impactando e vai impactar lá na frente essa indústria tão poderosa que, durante essas semanas, aproveitam para lançar coleções, lançar moda, e as marcas aproveitam o momento para mostrar suas novidades. Para concluir esta reflexão e para encerrar o nosso evento, que foi especial, maravilhoso, tantas falas importantes, tantos profissionais maravilhosos aqui conosco, tantas pessoas assistindo, participando, isso me deixa muito feliz e com a sensação de objetivo cumprido. Para mim não é tão fácil falar deste tema de Semana de Moda. Eu não sou da área de moda, eu sou uma advogada que atua na área de moda. Mas foi muito importante para eu e para que eu pudesse trazer essa reflexão. É uma coisa que não podemos deixar de pensar. Um ponto é o consumo consciente e o outro ponto é o impacto na economia. Encerramos oficialmente a Semana Internacional de Direito da Moda, organizada pela Comissão Fashion Law da OAB Niterói, agradecendo a presença de todos.